A luz fraca do amanhecer se espalhava por uma terra que havia perdido sua cor há muito tempo. O céu, antes azul brilhante, agora mostrava um tom opaco, como se estivesse distante e irreconhecível. De algum modo, parecia que o mundo nunca mais seria o mesmo. O som do vento cortando a vastidão das ruínas era a única companhia daqueles que se aventuravam entre os escombros. Construções antigas, agora destruídas, se levantavam como esqueletos de uma sociedade esquecida, cujas histórias só eram lembradas por poucos que insistiam em andar entre as sombras. Ao longe, uma figura solitária caminhava pela paisagem seca, seus passos ecoavam no silêncio ao redor. Silas, o homem que ousava percorrer aquele território abandonado, não sabia exatamente o que o levava até ali. A decisão de deixar a segurança de casa e família fora impulsiva, como se uma força invisível o conduzisse até aquele ponto. Ele já não lembrava o que o motivava. Apenas sabia que algo dentro dele o empurrava a descobrir o que restara daquela ordem social a qual sua família estava ligada de alguma forma. O peso de sua missão era claro, mas os detalhes desapareciam como o vento que varria a terra sem deixar marcas. Seus olhos estavam fixos em uma estrutura à frente, algo semelhante a um santuário. Não um local comum, mas uma construção de formas estranhas, como se moldada pela distorção do tempo e do espaço. Havia algo claramente errado ali. O ar parecia pesado, como se o ambiente guardasse um segredo insondável. Ao se aproximar da entrada do edifício ancestral, uma sensação incômoda tomou conta de Silas. Era como se as paredes o observassem, como se a estrutura estivesse viva, pulsando e esperando para agir. Ele hesitou por um instante, mas o impulso o fez seguir. Ao entrar, o silêncio ficou ainda mais opressor. O interior estava envolto em escuridão densa, mas seus olhos logo se adaptaram. O que viu não era o esperado. Não havia estátuas ou pinturas, nada que indicasse uma divindade ou culto. Em vez disso, as paredes eram dominadas por desenhos grotescos que pareciam se mover quando observados por muito tempo. Figuras humanas distorcidas, corpos retorcidos em posições impossíveis, com rostos vazios, como se presos a um sofrimento eterno. Silas engoliu em seco, sentindo uma tontura repentina. Algo estava errado com o lugar. O espaço parecia se desmanchar e se refazer, como uma entidade que se alimentava de si mesma. Ele se aproximou de uma das figuras esculpidas e tocou a pedra fria, mas recuou a mão imediatamente, como se algo a tivesse afastado. Sua respiração acelerou, e uma pressão cresceu em sua cabeça, como se as paredes se fechassem. Olhou em volta, buscando uma saída, mas os desenhos nas paredes haviam mudado. Eles se espalhavam por todo o ambiente, ocupando cada canto, em uma dança macabra que se transformava diante dele. Não era ilusão, as formas se alteravam, como se o tempo fosse manipulado. Linhas e figuras se torciam, formando uma rede que conectava tudo. Silas não sabia mais o que era real ou parte de um pesadelo. Recuou, batendo as costas em uma coluna, e a dor momentânea confirmou que seu corpo ainda era sólido. Mas não durou. O chão tremeu, e um som colossal surgiu da terra, algo indescritível, como uma força ancestral despertando. Silas sentiu uma entidade avassaladora. Não era só ser observado, era algo mais primitivo. Não estava sozinho. Uma força o chamava. Tentou resistir, mas uma energia o puxou para o centro do recinto. O piso se abriu, revelando uma escada que descia para uma caverna escura, onde uma força pulsante vinha de algo indescritível. Sem volta. Ele desceu. A cada degrau, um peso crescente o envolvia, como se sua alma fosse sugada para o abismo. No fundo, uma massa negra, fluida e viva, repousava em um pedestal. Era fascinante e aterrorizante, capaz de alterar a própria existência. Ao se aproximar, uma voz sussurrou em sua mente algo ancestral, profundo. Desperte. A massa brilhou intensamente, distorcendo o santuário e o mundo. A presença cresceu, e ele se viu diante de uma escolha obscura. Sua pele formigou, seu corpo mudou. As paredes da carne, como as do templo, se reconfiguravam. Algo novo nascia, algo que daria origem a uma nova ordem. A luz da entidade envolveu Silas, e ele sentiu sua percepção se expandir, como se estivesse se desfazendo e se remontando em várias dimensões ao mesmo tempo. O chão sumiu debaixo dos pés, e tudo ficou escuro. No meio dessa escuridão,
uma imagem surgiu distorcida, partida. Era ele próprio, mas não como conhecia. Os braços esticados de um jeito estranho, os olhos brilhando feito fogo, os dedos virando garras, como se sua humanidade fosse corroída e substituída por algo totalmente estranho. O reflexo quebrado mostrava uma identidade prestes a acabar, dando lugar a algo enorme e insondável, vindo de um lugar profundo e antigo. Ele tentou lutar contra a sensação de perder a si mesmo, mas a força era forte demais. A mudança não dependia de escolha. Era como um rio arrastando tudo sem piedade. Seu corpo se transformava por algo além da lógica. Células se reorganizavam, funções biológicas se alteravam, o espaço ao redor se deformava. O tempo virou uma coisa sem sentido. Passado e futuro se misturavam. Em algumas visões, via ruínas e destruição. Em outras, cidades gigantescas crescendo como monumentos de um poder absurdo. No meio desse caos, a voz voltou, não mais um sussurro, mas um grito abafado que ecoava dentro dele. A nova civilização, ela começa com você. As palavras pesaram como uma montanha. Era um chamado. Não havia escolha. Seus sentidos se ligaram a uma rede invisível, algo que conectava todos os seres vivos do planeta. A metamorfose de Silas era só o início. Ele sentiu outras consciências entrando em sua mente, criaturas sem forma, mas com um propósito claro. Não eram boas ou más, só antigas. Queriam um novo ciclo, uma ordem que destruiria tudo o que existe agora. O despertar de Silas era o primeiro passo. Mas o que isso faria com a humanidade? O que sobraria do mundo conhecido? Sem respostas, só o vazio do desconhecido. O santuário sumiu, substituído por visões de um futuro fora de controle. Em algumas, a humanidade era destruída por suas próprias invenções. Em outras, a vida se entrelaçava com algo maior. Silas entendeu que a transformação não era só física, mas da consciência coletiva, uma ligação entre todos. Algo lindo e assustador. Uma sociedade nova nascia, mas matando a antiga. O espaço-tempo se torceu ao redor dele, como se a realidade fosse um papel sendo reescrito. Silas não estava no controle. Viu-se em um lugar estranho, feito da própria mente ou de uma mente coletiva. Figuras humanas se fundiam ao ambiente, virando parte de algo que ultrapassava a biologia e a física. Ele deixou de ser um indivíduo para ser uma peça de algo maior, um sistema sem limites com pensamentos e ações coordenados. Tentou resistir, mas a nova consciência o puxou mais fundo. A mudança era definitiva. Carne, ossos e mente se dissolviam em algo inefável. No meio da transmutação, ele soube, não havia volta. Não seria mais humano. Mesmo carregando resquícios da antiga humanidade, ela estava sendo substituída. Em um último lampejo de lucidez, perguntou-se se existia escolha. A resposta foi clara: não. O passado não importava. O futuro era inevitável e não seria humano, nem reconhecível. Silas despertou, e com ele, uma nova ordem. O processo de metamorfose que Silas experimentava era agora um vazio absoluto. Sua identidade, suas memórias, tudo o que ele havia sido estava se desintegrando diante de seus olhos, uma dança surreal de fragmentos que nunca mais se recomporiam. Ele não sabia mais quem era ou o que se tornaria. Os ecos da humanidade pareciam distantes, como uma melodia esquecida que ninguém mais se lembrava de cantar. A consciência coletiva que ele havia absorvido era algo muito além da capacidade humana de compreender, algo que transcendia as leis da física, do tempo e da moralidade. A realidade agora deformada não parecia ter limites. O espaço ao seu redor se tornou um labirinto de formas, cores e sons desconexos, como se o próprio tecido do universo estivesse se desfazendo. Cada movimento, cada pensamento parecia uma ruptura, uma falha no sistema, uma tentativa de reconstrução que nunca acontecia. Mas, por mais caótica que fosse, a percepção de Silas algo persistia em sua mente, uma sensação de entidade, de algo esperando no horizonte. Algo antigo, muito mais velho que a humanidade, e, ao mesmo tempo, algo que estava apenas começando a nascer. Ele ouviu sussurros em sua mente, como se uma multidão falasse em sincronia, transmitindo pensamentos e intenções que não conseguia entender por completo. As palavras, se é que podiam ser chamadas assim, eram fragmentadas e dissonantes, misturando-se em uma única corrente de consciência. Sentiu uma imposição,
uma entidade que ocupava todo o espaço, uma força que permeava até o vazio onde flutuava. E no centro dessa imensidão, ele entendeu o que acontecia. O despertar não era apenas dele. Ele era uma chave, uma porta para algo muito maior. O mundo ao redor começou a se solidificar, mas não como ele conhecia. As formas eram estranhas, orgânicas, quase líquidas, como se o ambiente fosse uma extensão do novo ser que ele se tornava. O que antes parecia civilização humana estava irreconhecível, substituído por algo inefável, vivo e pulsante. Estruturas de pedra e metal haviam se transformado em bioestruturas, células interligadas, formando uma rede gigantesca que absorvia tudo. Era como se o planeta fosse uma máquina orgânica, com cada ser vivo integrado a esse novo organismo. Silas não distinguia mais onde seu corpo terminava e a realidade começava. Era parte de algo infinito, uma consciência coletiva que dissolvia sua individualidade. Não havia espaço para moralidade, certo ou errado. Restava apenas um propósito, um fim que se aproximava lento como uma maré irresistível. O que surgiria seria uma nova ordem, uma nova hierarquia. A humanidade que ele conhecia não existia mais. Seus membros, pensamentos e crenças foram apagados, fundidos em algo vasto e impessoal. Enquanto sua mente se expandia, vislumbrou uma última memória, uma cidade antiga de pedra e madeira, onde humanos viviam entre luz e escuridão. Um povo simples, com conflitos, esperanças e falhas. Mas esse povo estava agora à margem da história, desvanecendo-se como uma era concluída. Mesmo ao ver isso, soube que não havia mais lugar para eles. Eram parte de um ciclo que se fechava, e a nova civilização que surgia transcendia toda a imaginação. Silas, ciente de sua dissolução, não sentia medo. Estava além do medo humano. O que o aguardava não era uma escolha. Era uma peça em um jogo grandioso demais para compreender, um átomo em um sistema galáctico, uma célula de um ser colossal que tudo controlaria. A evolução da consciência não era linear, mas um emaranhado de destinos, um processo de destruição e criação, morte e renascimento. Quando o último vestígio de sua individualidade foi absorvido, quando seu corpo e mente se uniram ao todo, ele sentiu uma calma estranha. O ciclo estava completo. A nova ordem, forjada na destruição da antiga, estava pronta para se expandir. Com ela veio uma era de seres livres do peso da carne, da moralidade ou dos limites humanos. Eles eram o novo Deus, o novo universo. E Silas, agora parte desse todo, não era mais humano. Era um símbolo, um marco na história da destruição e do renascer. A humanidade alcançou seu destino verdadeiro.